O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre espaços vetoriais. E dentro dos espaços vetoriais nós temos pequenos subconjuntos e dentro dele nós temos os subespaços vetoriais. Então tem o espaço vetorial, que é o ampliado, e o subespaço é um subconjunto deles. Para atender a essas condições para que seja subespaço vetorial, nós temos que usar essas duas condições. A de soma de dois vetores, que vai pertencer ao espaço vetorial, e a multiplicação desse vetor por um número negativo ou positivo, e que esse número também pertence ao espaço vetorial, né? Então, aqui nós temos uma situação, problema, onde que temos que o espaço vetorial é no R2, e o subespaço, ele é um par ordenado também XY, que pertence ao R2, tal que o Y é igual a 2x. Ou nós podemos escrever o par ordenado onde tem o y, colocamos o 2x. Então, a escrita desse jeito ou desse jeito significam a mesma coisa, tá? E aí nós vamos verificar então se é ou não é um subespaço vetorial. Se eu somar dois vetores, esses dois vetores têm que dar um terceiro vetor e esse terceiro vetor tem que pertencer a esse espaço vetorial. E a multiplicação de um vetor, também desse número por esse vetor, vai ter que gerar também um número no par ordenado que também pertence a esse espaço vetorial. Aqui nós temos várias situações, problemas, onde eu apresento, né? Então, o espaço vetorial no R4, então nós temos os valores x, y, z e o zero. Então, qualquer valor que você atribua para x, y, z, você vai ter sempre esse último elemento aqui como zero. Então, se você somar vetores, por exemplo, 0 mais 1 vai dar 1. 0 mais 1 vai dar 1 e 0 menos 1 vai dar menos 1. Então, 1 menos 1 também pertence ao subespaço, tá? E aqui eu também tenho uma outra condição que é o vetor que passa pela origem. Então, se o vetor passa pela origem e atende essas duas condições que eu coloquei aqui, tá? Então, ele é um subespaço. Então, esse primeiro exemplo é subespaço. A letra B já não é subespaço. Por quê? Porque aqui eu já digo que o x tem que ser maior que zero. E o zero tem que fazer parte desses elementos. Então, o zero no x. O y, ele não vai existir, porque não pode existir zero aqui, porque tem que ser maior que zero. Então, esse aqui também não faz parte do subespaço vetorial. Aqui eu tenho o módulo de um vetor em y. Então, se eu colocar 0, vai dar 0. Ok. Se eu colocar 1, vai dar o módulo de 1, vai dar 1. Se eu colocar menos 2 no x, o módulo de menos 2 é 2. Então, a gente observa aqui, ó, que o vetor ele não forma uma reta, ele forma um V por causa da questão da função modular. Já esse exemplo da letra D, esse aqui é um subespaço. Por quê? Se você atribuir 0 para x, vai dar 0 para y. Se você atribuir 1 negativo para x, vai dar 2 para y. Se você atribuir 1 positivo para x, você vai ter menos 2 para y. E se você fizer o gráfico, você vai observar que a reta suporte, ela passa pela origem. Então, esse aqui é um subespaço vetorial. Esse já não é um subespaço vetorial porque ele já não passa pela origem, ó. 0 no x, 4 no y. Se você substituir o x por 0 aqui, você vai obter 4 no y. Então, ele não passa pela origem, portanto, não é subespaço vetorial. Esse último é subespaço vetorial, porque se você atribuir 0 para x, o y vai dar 0 também. Se você atribuir 1 para x, você vai ter 1/3 negativo para y. Se você atribuir 1 negativo para x, você vai obter 1/3 para y positivo. E você vai observar que a reta passa pela origem e ela passa pela origem, ponto 0, 0, e ela é um subespaço vetorial.